Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro. Nós vamos iniciar em 2 minutos para os demais conseguirem conectar, configurarem também ali os seus acessos no nosso encontro aqui, e a gente já retoma com vocês e inicia o nosso encontro, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem também chamar diretamente a gente ali no chat, tá? Oi, pessoal, tem a nossa agenda com o horário que vocês reservaram para estar conosco. Nós vamos iniciar o nosso encontro. Eu gostaria de mais uma vez dar muito boas-vindas a todos que estão conosco. Hoje um encontro muito especial, ao qual nós estamos recebendo uma convidada muito querida, Fátima Periardi, founder da CRM Brasil, publicitária, profissional de CRM, de marketing off e online, palestrante e mentora, e que tem uma carreira muito consolidada em grandes empresas de tecnologia. E além disso, a Fátima ela também tem uma forte atuação no meio acadêmico, né, que ministrando cursos por meio das extensões e MBA na área de vendas também. Então, com essa bagagem, né, a gente entende como poucos a importância de um CRM bem estruturado. Por isso ela está aqui com a gente hoje. Eu gostaria de te dar boas-vindas, Fátima, é um prazer estar aqui com você. Espero que seja um bom momento aí, que a gente possa trazer um conteúdo muito relevante, muito especial para o pessoal também. Eu que agradeço estar aqui com vocês, agradeço muito o convite, a oportunidade, e vamos falar de um assunto bem importante, né, Anderson? Que é otimizar os processos de venda das empresas, né? A área de vendas é muito cobrada de metas, mas nem sempre ela tem a estrutura necessária, não só em ferramentas, mas em processos e até técnicas de venda, né, que podem estar associadas às soluções de tecnologia. Exatamente. Até esse tema, né, um guia para a gente conseguir fazer o mapeamento de processos e o alinhamento de equipes, é um tema muito relevante quando a gente fala, principalmente na parte ali de utilização de ferramentas como um CRM, né, dentro das organizações, e é por isso que a gente também escolheu ele para trazer para o nosso público. Hoje a gente vai explorar, né, juntos, como a gente pode, então, estruturar um CRM de forma eficiente, para que a gente gere resultados reais, né? A gente sabe que durante a implementação de um CRM, isso vai muito além da tecnologia, a gente fala de cultura, a gente fala de pessoas, e isso também envolve, né, planejamento estratégico, adaptação de processos, engajamento das equipes, né, e também a integração entre diferentes áreas das empresas, né. Então, o objetivo aqui hoje é a gente trazer esse guia prático para que você possa, né, seguir isso e aplicar ele diretamente no seu negócio, evitando erros comuns e também acelerando o sucesso da operação. Então, a nossa ideia também é trazer um pouco da nossa expertise, da nossa bagagem, né, que a gente já tem aí trabalhando também com implementações de CRM para o nosso encontro, tá? Para que a gente possa começar, eu gostaria de falar para vocês que nós temos um chat na parte inferior, que vocês podem se comunicar conosco. A Laura está acompanhando a live com a gente, vai nos auxiliar também em trazer as dúvidas de vocês durante esse encontro. Por isso é muito legal que vocês interajam com a gente,
tragam as dúvidas enquanto a gente vai estar trazendo os pontos aqui durante a live. E durante esse encontro, nós vamos estar respondendo e interagindo com vocês também, para que a gente possa aproveitar esse conteúdo que a gente vai estar discutindo e também correlacionar ali com as dúvidas de vocês, tá? Então, sintam-se à vontade e utilizem esse ambiente que vai ser bem melhor ali para o nosso encontro, bem mais interativo, tá? Essa live ela vai ter uma duração de 1 hora e ela vai ser dividida em 4 grandes temas, tá? A gente vai falar primeiramente de planejamento estratégico, depois de execução prática, cases de sucesso e também falar um pouco sobre o futuro e inovação desse tema aí que é tão relevante. Para a gente poder começar, então, falando sobre a parte de planejamento estratégico, né? Eu acho que, trazendo já esse assunto, né, Fátima, esse é um ponto muito relevante, acho que é um pontapé inicial para que a gente possa falar ali de implementações de CRM. Ela começa muito antes da escolha da ferramenta, né? E esse sucesso, né, dessa implementação depende muito de um planejamento estratégico sólido, né? Esse planejamento envolve pessoas, processos e também a parte da tecnologia, que são as ferramentas em si, né? E eu queria ouvir um pouco de você, Fátima, como pontapé inicial, né? Quais são as principais decisões que você acha que a gente deve tomar para a gente garantir, né, uma estrutura de transição bem adequada para que a gente comece um projeto de implementação de CRM? Então, quando a gente fala sobre CRM vendas, né, é fundamental que haja um alinhamento com a diretoria, né, com o board, com a gestão, em relação a quais indicadores eles querem monitorar e extrair de vendas. Né? Então, isso é muito importante começar o projeto já sabendo desses indicadores e esses indicadores estarem alinhados com a alta gestão. Também é fundamental que a alta gestão e a equipe de vendas e o gestor de vendas esteja alinhado em relação aos objetivos estratégicos da empresa. É aumentar a venda, é também fidelizar e reter clientes, e fundamental descer um pouquinho mais no tático e entender quais as etapas de funil de vendas teremos na nova solução. Quais temos hoje, temos visibilidade do que queremos saber, do que queremos para ter uma melhor gestão de vendas. Isso satisfaz também as necessidades de indicadores e conhecimento do que está acontecendo de vendas e o que está para acontecer, né, no nosso pipeline com a alta gestão. Então, ter clareza disso é muito importante, porque quando você começa a mapear o processo de vendas, que seria o ideal, né? Começar o projeto com mapeamento do processo. O processo hoje, como a gente fala muito processo as is, e o processo to be, ou como pode ser, ou como a equipe acha que deveria ser. Muito importante, ideal, na verdade, se isso fosse feito a 4 mãos, a área da TI e a área de vendas mesmo, né? Com a participação do marketing também acho interessante, mas mais para o final do projeto, para alinhar ali o funil de vendas, as etapas, e aonde que, de repente, uma oportunidade identificada insere aquele lead ou aquele cliente que já é da base numa régua ou numa campanha de marketing. Então, isso é fundamental. Mapeados esses processos, os as-is e o to-be, eu acredito que seria o momento ideal de fazer uma consulta ao mercado, já com os requisitos técnicos e funcionais, o que precisa ter, quais as integrações que eu terei que ter, né? Porque algumas ferramentas disponíveis no mercado têm algumas limitações em relação a essas integrações, né? E aí, começando com os processos mapeados, com a TI participando junto com a área de vendas, com a gestão alinhada com os objetivos e indicadores, inclusive budget e prazo, uma ideia, né? Uma ideia de budget e uma ideia de prazo que a empresa pode disponibilizar para esse projeto.
seria o momento ideal para ir, então, ao mercado e entender que soluções disponíveis atendem aqueles requisitos. Eu falo ideal porque a gente sabe que no mundo real, muitas vezes, a solução vem antes dos processos estarem mapeados, né? Exatamente. E você falou de um ponto muito relevante, muito importante. Eu até nos encontros que eu tenho com os clientes, em todas as oportunidades que eu tenho de trazer isso, eu gosto de trazer essa relevância, que é você saber quais são os dados que você precisa analisar e acompanhar da sua organização, quais são os principais KPIs, os principais dashboards que você vai ter que criar, porque no início do processo, fica muito mais fácil de você definir quais são os campos, quais são as informações que você vai precisar coletar para gerar esses resultados e conseguir acompanhar eles. Porque se a gente deixa para fazer isso no final ou no meio do projeto, né? Se a ferramenta já começa a ser utilizada, a gente já perde um número muito significativo de dados. E a gente tem todo o retrabalho, né, de dar espaço para trás e fazer ali muitas vezes atualizações na implementação, né, que deveriam ser uma V2 para melhorias e para trazer ali novidades, atualizações na parte da tecnologia, por exemplo, e não o momento de estar corrigindo esses erros iniciais, né, Fátima? Nossa, perfeito, Anderson. E o ideal também, né, é fazer antes de ter a solução, antes da implementação da solução, definir uma data de corte, né? Hoje, o que que a gente usa? Planilha Excel. Hoje, o que que a gente usa? Uma outra solução, uma outra versão do mesmo fabricante, mas aí tem que ser tomada essa decisão. Hoje temos X mil clientes na base, um exemplo, tá, gente? X mil clientes na base, mas 3 mil ou 2 mil não compram nada há mais de 5 anos ou há mais de 3 anos. Vamos levar também esses clientes ou esses leads para a nova solução? Então, é fundamental ter essa tomada de decisão e, inclusive, entendendo que dados existem ou na planilha ou na solução existente para serem migrados, né? Porque é do jeito que você falou, tem que ser, esses dados têm que ser contemplados em campos e até muitas vezes numa planilha de migração, né? Ou num data load, que você vai fazer a migração, essa primeira carga, digamos assim, dos leads e dos clientes para a solução nova. Então, é fundamental ter essa definição junto com o levantamento da volumetria, para entender como que vai ser feita essa carga, vai já ser uma integração que depois vai funcionar always on, quando a solução nova chegar, ou vai ser uma carga inicial e depois é que vai ter a integração. E a questão da integração, que muitas vezes é um calcanhar de Aquiles também nos projetos, né? Muitas vezes é um fator que contribui ali para o atraso da entrega, é muito importante também mapear antes, né, a necessidade das integrações. Então, por exemplo, se a gente está falando de vendas B2B ou vendas até B2C com um ticket médio maior, a gente pode estar falando de uma integração que seria muito boa com o LinkedIn. Então, seria muito bom ter todas essas integrações, LinkedIn, solução de marketing, um formulário do site, uma landing page que é utilizada em eventos de captação de leads, como feiras, por exemplo. É muito importante ter esse olhar, né? Um pouquinho antes do projeto começar, quando você está fazendo a consulta ao mercado, porque até as empresas que vão participar para apresentar as suas soluções, ou a própria área de TI com a área de venda, quando vocês forem conhecer melhor as soluções que existem, vocês vão entender qual se adequa melhor, né? Então, fica mais fácil avaliar aquela que é mais aderente à sua necessidade. Você falou, eu acho que tem esse receio, né, de trabalhar as integrações, chegar a esse momento ali do projeto, né? Mas isso deveria ser realmente discutido desde o início, para a gente ver o quão difícil vai ser essa integração, se a gente realmente vai utilizar as mesmas ferramentas que a gente utiliza hoje para integrar, até porque quando a gente muda de ferramenta, falando de uma ferramenta tão importante quanto o CRM, né? Isso pode ser um momento chave para a sua organização também tocar e fazer mudanças em outras áreas, em outras aplicações, né? E essa mudança, esse ambiente que precisa ser integrado,
ele precisa ser avaliado até de forma técnica, né, antes de começar o projeto, porque é um dos pontos que mais traz também custos, né, relacionados ao projeto em si. Então, isso evita aquelas surpresas, né, durante a implementação de desvio, né, na curva ali do orçamento do projeto e até do time, porque quando a gente fala de desenvolvimento, isso também leva tempo, né? Então, isso se traz uma preparação para a organização e eu acho que isso ajuda também as pessoas, né, que estão envolvidas no processo, porque quando a gente fala de mudança, gera toda uma ansiedade nas pessoas, né, de querer ver a nova solução rodando, de querer colocar a mão na massa e ver ela funcionando, né? Então, isso também traz um pouco de noção de tempo para as pessoas do que precisa ser feito, traz essa transparência, né, que é muito importante no projeto de implementação, para todos os envolvidos e até para quem vai utilizar na ponta, do porquê que é importante a gente dedicar esse tempo para pontos técnicos, para integrações e o como isso vai trazer de vantagem para a gente e o que vão ser essas vantagens, né? E abre ali um leque de oportunidades, né, que os times podem trabalhar também em novas estratégias, né, que é uma coisa também que a mudança, a implementação de um CRM traz a possibilidade da organização também analisar o rumo, né, os objetivos dela e o caminho que ela está seguindo e utilizar dessas novas funcionalidades para alavancar o sucesso, para alcançar novos resultados e também para ajustar essas rotas, né? Sim, e isso é muito importante, ter esse alinhamento de expectativa, né? De quanto tempo vai demorar, quais são as fases do projeto, não é que vai demorar, é que o projeto tem diversas fases, né? Então, tem a escolha da solução, tem um alinhamento entre o que a empresa quer de configuração, de requisito, e o que está disponível na solução, para então se criar um cronograma mais preciso, e aí começam, né, as sprints com a definição das entregas prioritárias, o que entra num MVP, o que a gente pode fazer para adiantar, e eu acredito muito que, até como gestão da mudança mesmo, né, para comunicar todos os envolvidos sobre as etapas do projeto, já seria muito bom, logo no início, envolver os usuários chaves, né, ou seja, alguns vendedores chaves ali que vão utilizar a solução, que conhecem melhor a empresa, o processo de vendas da empresa, porque eles sendo envolvidos logo no início, eles acabam comprando mais o projeto, participando, se sentem ouvidos, e eles também acabam sendo formadores de opinião e multiplicadores quando chegar no momento dos testes, porque seria muito bom, né? Eles participarem também da homologação, inclusive para diminuir resistência, porque aí eles já podem ver, enquanto o projeto está sendo desenhado, como que vai ser a interface, como que vai ser a usabilidade, e ninguém melhor do que quem está no dia a dia usando a solução atual ou usando várias planilhas atualmente para entender o que funciona, o que seria necessário na nova solução, né? Então, trazer essas pessoas de perto logo no início é muito benéfico também para o projeto. Acho que você trouxe de quem está na ponta, né, que realmente vai trazer esses insights que são valiosos ali para uma implementação de uma aplicação como o CRM, é muito relevante porque isso permite que durante o projeto você também tenha esse alinhamento, esse redesenho de muitas filtros, de muitas funcionalidades e até do próprio processo, né? E é um ponto muito relevante você olhar para o seu processo, analisar ele, como a Fátima trouxe para a gente, fazer ali o trabalho do as is e do to be, né? Antes também de somente pegar o que você tem dentro da organização e achar porque tem uma ferramenta que tem diversas funcionalidades e você simplesmente refletir esse processo que hoje é feito de forma, vamos colocar, manual, né? Vai surtir um resultado melhor. Não, a gente realmente é um momento de também ver novas oportunidades e ver se realmente o que a gente faz ali no dia a dia é da melhor forma e que as pessoas que fazem isso se sentem confortáveis, né, com esses processos e que elas também estejam de acordo que eles ocorrem da melhor forma, né? Eu acho que quem está na ponta tem essa visão total ali do projeto, do
processo sendo executado, né? Porque são essas pessoas que acabam fazendo ele no dia a dia, sofrendo com os desafios que elas passam no dia a dia, e isso sim é a oportunidade para a organização de olhar o que precisa ser mudado e o que pode ser melhorado. E acho que é isso que traz realmente uma diferença no resultado, né? Sim, perfeito, Anderson. É isso que vai trazer diferença no resultado. E às vezes há uma tendência no gestor de não envolver ninguém do time para não tirar ninguém que está ali na operação, no dia a dia, que está conversando com o lead, que está fechando venda. Mas eu já participei de vários projetos que era quem estava no dia a dia mesmo, trouxe alguns insights e algumas informações que ninguém tinha falado até então e que faziam diferença, sabe, para o projeto. Para a gente poder evoluir também para o próximo tema, eu vi que o Luiz, ele trouxe para a gente uma pergunta. No mercado financeiro é muito comum termos produtos e serviços com ciclos de vendas bem distintos, né? Então, como superar esse desafio no contexto da gestão de pipe de vendas? Vale a pena investir em um único funil mais simples ou numa estrutura mais complexa de múltiplos funis? Então, eu acho que vale um funil mais simples, mas entendendo o ciclo de venda de cada produto e de cada serviço, né? E aí já tem uma coisa que a gente pode abordar, né, que a gente ia comentar, que são as técnicas de venda, Luiz. Eu não sei se vocês utilizam o Bunch, né? Para quem não conhece o Bunch, é uma técnica de venda onde a gente tenta entender se o lead tem budget ou orçamento do B, se você está falando com quem tem autoridade para decidir, ou você está falando com o influenciador e não com quem decide, e aí você tem que talvez batalhar com esse influenciador para chegar no decisor de fato, ou convocar para uma reunião, né? Alguma coisa assim. É, o N de necessidade, se o seu serviço ou o seu produto de fato atende à necessidade daquele cliente, pessoa física ou daquela empresa naquele momento, e o T do timing, né? Ele vai comprar, ele tem interesse, o meu produto atende, eu estou falando com o decisor. Só que ele só vai ter budget, ou ele só vai analisar, ou eu tenho que ver documentação desse lead, porque o meu processo para esse produto ou esse serviço é um pouco mais burocrático, daqui a 3 ou 4 meses. Então, ele fica num status no funil de vendas que está andando, mas ele depende do processo de venda, do ciclo de venda daquele determinado produto ou serviço, e ele depende do budget e do momento que aquele cliente ou que aquele lead vai comprar. Né? Então, as soluções hoje em dia, elas podem, você pode ter esse checklist do Bunch ou do Spin Selling, qualquer que seja a técnica de vendas que a empresa utiliza, isso pode ser desdobrado e configurado dentro da solução de vendas. Né? A gente pode ter um checklist onde o vendedor vai marcando, né, respondendo algumas perguntas como essas do Bunch, que eu comentei com vocês, e isso vai ganhando pontuações. E a gente vai vendo um score de qual o lead mais qualificado, qual lead, de repente, eu chamo para um evento, qual lead, de repente, eu coloco numa régua ou numa campanha de nutrição do marketing. E na hora, no final perto do final do mês, quando o gestor de vendas diz, gente, tem que bater meta, está faltando X vendas. Você iria logo nos leads mais qualificados e que estão dentro daquele período de venda, né, que você comentou ali em relação ao timing dele, que você sinalizou na solução. Então, tem ferramenta que faz essa sinalização até em verdinho, né, verde, amarelo, vermelho. Então, você otimiza de fato a equipe, né, o dia a dia da equipe de vendas e ajuda o gestor, porque aí sabe aonde que foca para tirar a venda ainda naquele período que precisa ter aquela meta alcançada, né? Então, isso é fácil de resolver, é mais ou menos fácil de resolver, tá, Luiz? Mas eu não criaria diferentes funis e diferentes etapas. Eu adaptaria o tempo dessas etapas por produto.
para não trazer a complexidade para o processo, né, do time de vendas ali, e trazer de uma forma mais estratégica e analítica, né, de você utilizar dessas informações que você tem dos seus clientes, os perfis e dos próprios produtos ou serviços que você comercializa, para você conseguir identificar essas tendências e esses comportamentos deles, né? Existem algumas ferramentas, por exemplo, dentro do Zorro CRM, que a gente consegue definir lead score, como a Fátima trouxe para a gente, né? Ter essa sinalização por cores e também ter essa classificação dos leads dentro da base, baseados em segmentos, até muitas vezes de mercado, que facilitam também a forma da gente conseguir analisar e ter esse cálculo até do tempo ali do ciclo de vendas, né? Diferenciado por produto, por serviço, por perfil de cliente. Então, acho que foi muito boa essa colocação ali que a Fátima trouxe para a gente, não se preocupar diretamente com a parte do processo de venda em si, né? Se ele é bem estruturado, se ele atende os requisitos necessários para a venda ser concluída realmente, de repente, analisar ali com os demais dados que você tem essa parte estratégica. Muito legal, Sim. Fátima. E até poderia, tendo diferentes etapas de funil de venda para diferentes produtos do portfólio, pode confundir a gestão de vendas e a própria autogestão em relação aos indicadores de quantos leads temos em cada etapa, né? Em cada etapa. Porque a gente tem ali o lead novo, a gente vai ter um acompanhamento, a gente vai ter uma proposta, a gente vai ter um orçamento, a gente vai ter uma negociação, né? Se está em negociação, ou se você já escalou para alguém que tem uma alçada maior em relação a desconto, e aí você vai ter o perdido ou o ganho. Quando você coloca muito mais etapas nesse funil, no meu ponto de vista, você tende a complicar e não a facilitar, sabe? Lembrando aqueles pontos iniciais que a gente trouxe, né? Na implementação, definir bem os KPIs e os dados que você vai analisar, e já é um ponto bem relevante. Se você identificar que você tem muitas etapas, que você tem muitas informações, como a Fátima trouxe, que até geram dificuldades de trazer relatórios e dashboards para a parte analítica e para a alta gestão, é também o momento de reanalisar essas informações que você vai colocar dentro do CRM, né? Bom, seguindo aqui, agora que a gente já falou sobre planejamento estratégico, a gente vai falar sobre execução na prática, né? Então chegou a hora de colocar a mão na massa e colocar esse CRM aí para rodar. A implementação do CRM, ela tem diversos desafios, né? E a gente precisa, como a gente já trouxe no primeiro tópico, ter escolhas certas desde o início para que o processo seja ágil e eficiente, né? Então, como a Fátima falou, evitar ali também desvio de prazos e desvio no orçamento do projeto, que é o que toda empresa ali aguarda na entrega de um projeto de implementação de sistemas. Existe um ponto muito relevante nessa parte prática, Fátima, que eu acho que é olhar para os usuários e os perfis de acesso desses usuários nas aplicações, né? Como você falou, envolver as pessoas desde o início para a gente discutir processos, do ponto de vista delas, no dia a dia da execução, mas a gente também precisa trazer essa governança, né, para dentro das ferramentas, para que a gente consiga dar as permissões corretas e acho que o principal, acesso aos dados, né? Os dados que elas precisam ter acesso, e quando a gente fala de dados também tem a questão de proteção de dados, LGPD, que a gente tem hoje no Brasil, né? Então, em relação a dados e perfis de acesso, ótima colocação, Anderson. A gente costuma, nos projetos, né, definir uma matriz, né? Quais vão ser os usuários que vão ter acesso, que dados eles vão ter acesso e que ações eles vão poder tomar na ferramenta, né? Então, vamos pegar assim um exemplo básico, né? Eu tenho o vendedor e eu tenho o coordenador e eu tenho o gestor de vendas. Então, o vendedor ele vai ter acesso à carteira de leads e de clientes dele, ele vai poder, ele vai ter que ter, né, lançar as tarefas, né, todas as comunicações, as reuniões, todas as atividades que ele está fazendo com os leads e com os clientes. Ele vai fazer as propostas, orçamentos, vai negociar, mas de repente a coordenadora é uma pessoa que vai ser a primeira alçada para ele escalar, para ele conseguir um desconto que é um pouco maior do que a autonomia que ele tem para dar.
Essa coordenadora, de repente, também pode validar uma proposta antes dela ir para o cliente. E o gestor já seria o último nível ali de alçada, de repente, para um desconto maior, para ver tudo que a equipe está fazendo, né? Tudo que, de repente, está com um atraso de tarefa, ou se tem uma equipe de vendas que está há muito tempo sem conversar com leads e com clientes, e, de repente, é até possível fazer uma mudança de carteira, né? Ou em lote, se algum vendedor vai sair ou entrar de férias para outro vendedor, ou cliente a cliente, lead a lead, de acordo com a necessidade que o coordenador ou que o gerente visualize. Mas é bem importante que nessa interface desses 3 perfis, por exemplo, né, do vendedor, do coordenador e do gestor de vendas, eles só visualizem o que eles de fato podem visualizar. Senão fica um monte de campo, né, Anderson, a gente já viu nos projetos, um monte de campo que aparece desabilitado, porque ele não tem um perfil que vai visualizar aquilo. Então, não aparece. Então, é melhor não aparecer, ele nem visualizar os dados que estão desabilitados para ele e que ele não pode tomar ação. A gente simplifica a interface e a gente ajuda a ter uma melhor usabilidade, né? Muitas soluções mais simples vêm sendo escolhidas, até para migração ou para uma segunda fase, por conta da usabilidade mais simples, para o vendedor que está dentro da empresa, para vendedor externo, principalmente, que às vezes tem um acesso de internet que não é muito bom também. Às vezes, não é sempre que ele está com um notebook, né? A gente tem que entender a realidade das equipes e da empresa, né? E usabilidade é um ponto bem importante. Então, a gente já pode tomar isso aí como lição aprendida, mostra só os dados que cada perfil vai poder visualizar, mostra só também os botões e as coisas que ele realmente vai poder tomar decisão, perfil a perfil, porque isso depois vai diminuir, vai aumentar o engajamento, vai melhorar a adoção da ferramenta e vai diminuir resistência, né? Até e é frustrante, né? O usuário clicar no botão e aparecer aquela mensagem. Você não tem permissão para isso. Acho que a primeira pergunta é essa, né? Por que que eu estou vendo isso, então, dentro da aplicação, né? E E às vezes, como a no início do Fátima falou, projeto, desculpa, Anderson. nada, que isso. Como você mesmo falou, né? Isso tira a atenção do usuário, né? Durante a usabilidade da ferramenta. E às vezes, no início do projeto, ele pode achar que é um erro. É um erro Verdade. de configuração, é um problema na ferramenta. Então, melhor evitar esse tipo de coisa. Em relação aos dados, também, muito importante o que você falou. Muitas vezes, vamos levar todos os dados que a integração com um RP está trazendo na solução atual. Aí fica um monte de campo também, e às vezes não traz nada porque não tem nada para trazer mesmo. É porque não fizeram também uma análise na integração e no que tem ainda no RP que deveria estar refletindo na nova solução de vendas, né? Então, isso também é importante, né? Quanto mais a gente puder simplificar o projeto e simplificar a vida do usuário, melhor. A Gláucia trouxe para a gente duas perguntas. Como o funil de vendas ele se integra com outras estratégias de marketing de vendas? E qual é o tempo de retenção dos dados e como é realizado o descarte seguro? Boas perguntas, muito obrigado aí pela tua participação. Até iniciando assim um pouco desse tema, né? Como se integra, né, essas outras estratégias com marketing e vendas? Acredito que a gente trabalhar as informações que a gente tem numa ferramenta de CRM possibilita a gente montar diversas estratégias na parte de marketing, são áreas que se apoiam, né? Quando a gente falou ali, por exemplo, da construção de um lead score, da construção de uma qualificação, né, desses perfis de leads dentro da base de CRM, é muito relevante a gente contar com o apoio de marketing para a captação das informações que são necessárias para a gente fazer essas análises, e o marketing pode trabalhar também com esses dados para trabalhar, por exemplo, marketing de conteúdo, né? Então, a criação de conteúdo
ela precisa também ser relevante para que a gente atraia, né, leads que estão mais próximos do topo do funil. Então, esses dados que ficam dentro de uma base centralizadora no CRM, que eu vejo principal melhor formato, vamos colocar assim, da gente trabalhar, é realmente a gente ter isso dentro do CRM e marketing consumindo e também trazendo essas informações para que a gente colabore com as estratégias na área de marketing e, consequentemente, traga mais resultados para vendas, né, Fátima? Exatamente. A gente pode criar ótimas perguntas, Glaucia, que legal que você está participando. A gente pode criar alguns gatilhos, né? Então, um vendedor identificou uma oportunidade, mas aquele lead só vai ter budget ou só vai realmente fazer a aquisição daquele serviço daqui a 3 meses. A gente pode colocar ele pode, né, ser colocado numa régua de nutrição de marketing, na esteira de marketing cloud, dando mais informações sobre o produto que ele tem interesse, municiando ele com cases, né, de outras empresas ou de outras pessoas que adquiriram aquele produto ou aquele serviço, para a empresa também não perder o contato com esse lead que já demonstrou interesse, a equipe de venda já viu que atende a necessidade, ele só tem um tempo de compra diferente. Então, ele pode ser colocado numa régua, ou numa jornada, ou numa campanha de marketing. E aí, ele fez a cotação e comprou, aí ele já sai da régua de marketing também, porque já se alcançou a conversão que era desejada, né? Em relação a descarte, depende muito do tipo de produto. Então, por exemplo, eu trabalhei muito no segmento financeiro. Então, você não pode excluir, você pode tirar o cliente das campanhas de marketing, por exemplo, né? Dar um opt-out nele, se ele pedir, se ele solicitar para ser retirado. Mas você não pode tirar ele da base, porque tem que ficar no histórico, porque aquilo consta com um imposto de renda, porque aquilo consta como um produto que ele adquiriu. Então, tem uma regrinha para cada produto. Você não pode descartar todos os dados do cliente. Em relação a marketing, é mais fácil porque você para de impactá-lo com as campanhas, né? Mas em vendas e até atendimento, existe uma matriz que depende do segmento, né? Tem a política de retenção de dados, nossa, que é muito relevante também a gente trata enquanto a LGPD, né, que é o ponto que dá a diretriz para esse formato de tratativa de dados. Existem das ferramentas dentro do Zorro CRM, por exemplo, que você consegue habilitar funcionalidades e identificar quais são os campos que têm esses dados sensíveis e você também conseguir definir datas de expiração desses dados para a própria ferramenta fazer essa exclusão dessas informações, porque são muitos dados, às vezes, que as empresas precisam coletar, né? E automatizar também esse processo é uma forma de você garantir que você está atendendo, né, a lei, né, a parte da LGPD, e que você também não esteja onerando alguém do time, né, e deixando essa pessoa só responsável em fazer esse acompanhamento. Então, é legal também analisar de acordo com as ferramentas, como essa do Zorro CRM, que apoiam, né, para essa parte de tratativa de dados. Mas a parte de diretriz ali quanto à retenção de dados, né, a política em si, é muito interessante também a gente sempre dar uma estudada para ver todos os requisitos da LGPD. Sim. Existe... Pode falar, desculpa. Em relação a dados também, porque muitas empresas têm uma base bem desatualizada, né, Anderson? E aí a gente eu não comentei isso quando falei da data de corte do que vai para a solução, mas é muito saudável também nesse momento de migração de soluções, seja de vendas, atendimento ao cliente, o service e marketing também, a gente de repente fazer um enriquecimento de dados, uma atualização cadastral, então tirar dessa base pessoas que vieram a óbito, empresas que não existem mais ou que estão numa situação cadastral, ou até numa fase em relação à empresa mesmo, né? Inadimplente, com alguns processos e tal, tirar isso da base para só uma base mais limpa ser migrada para a solução nova, né? Então, isso também é uma dica importante.
A gente tem na parte de implementação em si, na execução prática, né? Acho que é uma pergunta aí que traz opiniões divergentes, né? Equilíbrio ali entre personalização e simplicidade, né? Como é que a gente faz e quais são as dicas que você tem aí, Fátima, para o pessoal na implementação de CRM? Eu acho que quando a gente olha para uma ferramenta nova, vem todo aquele leque de possibilidades, né? Agora eu posso fazer isso, eu posso automatizar, posso mandar e-mail, entrar em contato no WhatsApp, né? Mas muitas vezes colocar isso tudo para rodar de uma única vez ali não funciona. Primeiro que você vai confundir o time, trazer complexidade para o processo, né? E a Fátima já falou para a gente, a simplicidade ali na execução dos processos é essencial para a gente ter bons resultados, né? Mas como é que a gente consegue fazer, né? Esse equilíbrio aí da personalização e simplicidade, que você teria para dizer para a gente? Então, eu acho que a automação sempre é bem-vinda quando ela vai reduzir retrabalhos, né? Minimizar ou até acabar com retrabalhos. Eu sempre uso minimizar, porque às vezes acabar com retrabalhos é uma frase muito forte. Mas o que vai minimizar mais o retrabalho e vai otimizar o dia a dia de quem de fato está na ponta, né? Então, às vezes, é uma prática a gente analisar a volumetria, né? Quantos gargalos são criados, quanto tempo que, de repente, não ter esse fluxo automatizado, o usuário perde ou o lead deixa de receber uma proposta. Então, priorizar, né? Priorizar o que é mais relevante e fasear o projeto e fasear de fato o que é mais importante que vai para a fase zero, o que é importante, mas pode esperar um pouquinho, que entraria na fase 1, numa outra sprint, e aí assim ir dividindo, né? Porque muitas vezes a automação é um objeto de desejo, mas ela acaba não sendo exatamente uma prioridade. Então, também vale de uma análise, né? De quem está implementando, do time de vendas, do time de TI, ajudar nessa priorização do que é mais relevante para fazer esse faseamento nas entregas, né? E uma coisa muito importante que a gente falou das etapas do funil, é muito importante a gente entender da onde veio o lead, analisar se ganhou, se perdeu e por quê. Porque a gente tem, depois, diversas estratégias de CRM, né? Recuperação, ou entender se aquele cliente não ia ter budget naquele ano, mas de repente no ano seguinte ia ter. Então, a gente entender os motivos para depois saber como abordar e até entender o motivo também para melhorar o argumento de venda, né? E entender de onde estão vindo os leads para ter um alinhamento em relação a onde a gente investe que está trazendo mais leads qualificados que depois são convertidos em novos clientes, né? Exatamente, tem essa análise, né, dos canais, essas fontes de leads, tem funcionalidades que a gente consegue usar no CRM, como a gente poder analisar a taxa de conversão por fonte, é uma boa forma de fazer isso. E acho que um ponto muito relevante também, Fátima, os times precisam saber como preencher essas informações, né? Então, precisa também levar para o time a importância do motivo da perda estar corretamente preenchido, porque isso vai definir estratégias para a organização. Isso vai trazer ali também formatos da gente trabalhar essas objeções, né, que são recebidas ali pela parte de vendas. Então, é de suma importância que a gente não olhe aquilo realmente como um descarte, né? Existem muitas oportunidades, até porque já teve uma aproximação desse lead com a sua marca e tem um motivo para isso, né? E a gente precisa muitas vezes identificar o que trouxe esse interesse e dedicar e ter formas de trabalho diferentes para cada um desses leads, e uma boa forma de fazer essa segmentação é realmente pelas fontes, né? Tem todo o investimento de aquisição, que o marketing também faz muitas vezes por meio desses canais. Então, tem o direcionamento que você vai ter, como a Fátima falou, dos investimentos, né? Para a gente potencializar o realmente que está dando mais resultado. A gente vê também que muitas vezes números grandes de leads na base, né? Não estão trazendo ali o número ideal de vendas para que a gente alcance as metas, né? Então, analisar, né, qual que é esse valor médio, o ticket médio que você está tendo com essas vendas feitas,
por canal também é muito relevante para você ver se esse custo de aquisição está valendo a pena, né? Então, esse CAC, né, que é essa análise que a gente faz do custo de aquisição com esse resultado que a gente tem, também é muito importante, né? Sim, então é fundamental. E aí você tocou no ponto fundamental, que é o treinamento, mas além do treinamento é a abordagem, né? Porque o vendedor e a equipe que vai utilizar a solução, eles têm que se sentir realmente beneficiados com a nova solução, né? Vai facilitar o meu dia a dia, eu vou sinalizar e imputar informações que depois vão ajudar a empresa a me ajudar a bater meta e a me ajudar a ter uma performance melhor, ganhar uma comissão melhor e melhorar as vendas da empresa como um todo, mas vai me ajudar. Então, muitas vezes em processos de gestão de mudança, a gente vê quantas planilhas o time usava, quanto tempo o time demorava, qual era o tempo do ciclo de venda, e depois a gente analisa um pouquinho depois também na implementação do projeto e comemora com o time, né? Porque é um trabalho, é um resultado que todo mundo tem que participar, né? Exatamente. Trazer essa importância, né, do o impacto, né, que essas informações trazem no resultado é muito relevante para o time, né? Acho que muitas vezes dentro das organizações é o que falta a gente levar isso para o time, também deixar de só discutir isso ali na alta gestão, né? Mas também levar para quem está na ponta o porquê é que aquele preenchimento correto de tal informação vai também melhorar o resultado individual, né? Como você falou ali, a parte de comissão também, e isso traz toda a importância para o usuário, né, do trabalho dele no dia a dia, né, de cada etapa que ele faz dentro de uma aplicação, que é muito importante para a gente manter as pessoas engajadas no processo. A Aline Ribeiro trouxe a pergunta aqui para a gente. Quais tipos de ações concretas você recomenda para essa limpeza da base, Fátima? Por exemplo, disparos específicos perguntando se a pessoa ainda tem interesse, ela colocou entre parênteses assim, arriscado, ou fazer direto uma oferta mesmo. Eu trabalharia antes, Aline, com um enriquecimento de base mesmo, mas aí eu não estou falando só de cliente desengajado, né? Eu estou falando de, às vezes, registros de empresas e clientes que não compram nada há algum tempo, e às vezes a empresa não existe mais, a pessoa mudou de cidade ou mudou de empresa, o seu produto não faz mais sentido para ela. Então, acho que é legal um enriquecimento, e aí depois alguma campanha que pode ser um lançamento de um produto, alguma oferta sazonal, e aí sim é uma oportunidade para engajar todo mundo que ficou na base, né? É, a gente também campanhas focadas, né, para clientes com 6 meses ou mais de inatividade, por exemplo, né? Sim, que pode ser utilizada como uma campanha de recuperação, né? Até desenhei algumas campanhas de recuperação agora. Dia 30 de janeiro é o Dia da Saudade, é uma ótima data para trabalhar de forma criativa cliente, e recuperar clientes. E esse cliente em específico teve um resultado bacana com clientes que não compravam há algum tempo, né? Então, é, a gente também ter criatividade, né? Legal. Acho que entra esse ponto também de combinar, né, essas estratégias aí com o time de marketing, né, trazer o Sim. criativo ali para trabalhar junto com o time de vendas e aí colocar em prática. É, agora que a gente já discutiu, então, um pouco, né, dessa parte da execução prática, existem casos, obviamente, né, de sucesso e a gente sempre, na nossas bagagens de implementações de CRM, né, Fátima, a gente já observou N pontos que a gente deve evitar, mas a gente também já teve N pontos de oportunidades dentro dos projetos, né? Então, o que que faz realmente uma implementação de um CRM ser bem-sucedida na tua visão? Então, o envolvimento da equipe, dos usuários chaves, que a gente chama nos projetos, né? Mas a equipe que está ali no dia a dia, um representante da equipe, o entendimento das dores que a equipe tem com a solução ou com a situação atual, né? Que essa nova implementação pretende responder, endereçar. Uma boa etapa de mapeamento de processo,
para realmente entender o que é prioritário, os processos do jeito que tem que ser configurados na ferramenta que está sendo adquirida, os indicadores que a empresa quer ver nessa ferramenta, para depois de tudo implementado, descobrir que a alta gestão queria ter uma outra visão de indicadores que não foram contemplados, porque precisava de mais integrações, então, olhar isso tudo logo no início, e essa priorização que você falou, né? Porque vem um projeto novo e há a expectativa de automatizar tudo, trazer logo um monte de coisa de IA, principalmente agora IA, que IA virou uma tendência, né? Mas, assim, a gente tem que entender o que é necessário, o que é prioritário e distribuir entre essas fases, né? IA é super bacana, né, Anderson? A gente tem como com features, funcionalidades de propor roteiros de visita, propor roteiros de agenda, se o cliente faz uma visita presencial, tem como propor cross-sell e upsell em cima de histórico de venda daquele produto, mas a gente tem que entender o que é prioritário para não encher um monte de coisa nova, que existem coisas e dores que os vendedores têm no dia a dia que ainda não foram endereçadas. Né? Então, levar um monte de coisa nova, ainda que seja IA, ainda que seja tendência, ainda que seja legal, talvez atrase mais o projeto com coisas mais básicas e simples. A gente fala aquele feijão com arroz, né? Que já traria maior adoção da ferramenta, que já melhoraria a produtividade do time de vendas, a análise, né, um dashboard ali com os indicadores que o gestor de vendas e a alta gestão quer ver, o próprio dia a dia do vendedor estar mais tranquilo para ele também apoiar em relação à estratégia, planejamento da carteira dele. Então, eu acho que é isso, é definir processo, indicador, os dados, cuidado com as integrações e as integrações que de fato são necessárias, e envolver logo no início também e começar a treinar logo no início esses usuários chaves para que eles possam ser multiplicadores, homologar junto com eles antes deles serem surpreendidos e fazer o treinamento na versão e na interface, né, na solução que já foi homologada por quem realmente põe a mão na massa e entende do dia a dia de quem está ali e vai estar imputando os dados na nova solução, né? Que aqui entra muito aquela frase, né? Menos é mais, né? Então, Menos é realmente, mais. a gente tem um CRM simples e funcional, é o que vai gerar realmente a adoção, né, do time, do que um sistema complexo, né? O uso de automação, ele é bom, mas as personalizações e as automações em excesso também, elas atrapalham muitas vezes os usuários, né? Sim, Existem funcionalidades dentro de CRMs, né? Que a gente consegue utilizar também para apoiar. Acho que a Fátima falou de um ponto que é um ponto de muita discussão hoje em dia, que é a inteligência artificial, que brilha os olhos, né, das organizações e colocar em prática, mas tem todo esse básico que a gente precisa fazer, né? Lembrando os pontos iniciais que a gente falou, reanalisar os seus processos, fazer realmente o to-be, trazer as pessoas para jogar junto com você, trazer as pessoas que estão na ponta também para elas trazerem as visões delas e trazerem os aprendizados com os times para dentro da aplicação. É isso que eu acho que é a mudança de chave. Essa é a virada, né? Não é só a nova aplicação, não é só um novo CRM em si, mas realmente todo esse mindset da organização e cultura, né? Cultura que é algo que a gente precisa trabalhar com muito cuidado para não gerar resistência e a gente conseguir trazer a importância para as pessoas que não é o resultado da organização só que vai ter impacto, mas é o resultado geral, né, de cada um dos times e de organização como um time geral em si, né? E isso é muito importante nesse momento que a gente vai fazer essa mudança de ferramenta. Existem funcionalidades, né, dentro dos CRMs hoje que permitem a gente poder analisar, igual o CRM, ele tem sugestões, Fátima, por exemplo, dos dashes que você não está acompanhando nos últimos meses, dos campos que não foram preenchidos nos últimos períodos,
os registros que não foram tocados, né? Então, essas informações, esses filtros que as ferramentas oferecem para a gente, são muito importantes para a gente também estar olhando para eles e entender onde a gente está dedicando a nossa energia, quais são os dados que estão indo para os nossos times, né? Para a gente conseguir otimizar esse trabalho, né, do pessoal. Exatamente, e até entender a necessidade de repente, um novo treinamento, uma nova capacitação, de repente, rever o processo e entender que o processo já melhorou muito, de repente, do que era antes. Agora pode melhorar um pouquinho mais com a implementação da ferramenta. E aí é uma melhoria contínua, né? Virou a chave, beleza, agora aquelas automações, agora o que tem de IA disponível, reúne o time, prioriza de novo, vai colocando ali num backlog, para realmente você sempre estar fazendo alguma melhoria, alguma implementação que vai agregar para o time, que vai agregar para a empresa, né? Conhecendo novas funcionalidades da solução, né? Mas sempre priorizando no backlog aquilo que é uma dor, é aquilo que está engargalando, né? Como a gente falou também dessa parte de inteligência artificial, e já aproveitando, para a gente se caminhar também para o nosso último bloco, o futuro e inovação, Fátima, quanto à utilização de ferramentas de CRM, né? A gente tem a inteligência artificial, que ela ajuda na qualificação de lead, já traz previsão de vendas, já ajuda nas automações, sugestão até de texto para os e-mails que a gente manda para os clientes hoje em dia. Tem chatbots, eu acho que chatbots também já tem um pouco mais de tempo no mercado, mas a gente combina, né, a inteligência artificial com o autoatendimento ali para o cliente, né, e esses assistentes virtuais que muitas vezes eles aceleram a tomada de decisão, né, são pontos ali que a gente vê hoje no mercado de forma mais recente, mais bem comentada ali pelas organizações, né. Qual a tua visão quanto a futuro e qual a tua visão quanto a isso dentro da utilização de ferramentas de CRM? Não, eu acho todas essas tendências de IA para CRM têm trazido, e empresas mesmo, né, que têm implementado, eu já tive a oportunidade de ver alguns cases, eles realmente estão melhorando muito, né? Então, um chatbot para um autoatendimento de um lead, para entender se aquele produto, aquele serviço atende às necessidades dele, para depois, né, sendo qualificado de acordo com algumas necessidades da empresa, né? Por exemplo, hoje tem um cliente que ele tem algumas definições em relação a porte de empresa, KNAI e UF. E essa pré-qualificação de um lead que, de repente, foi trabalhado pelo marketing, pela mídia, por uma feira, por um evento, ele poderia cair num chatbot que já qualifica ele. Se está bem qualificado dentro dos padrões, dentro dos parâmetros que a empresa quer, vai para o time de venda. Já pode ir para o time de venda, inclusive, que é da região daquele lead, ou que é daquele produto que o lead tem interesse. Se ele não está qualificado, coloca numa régua de marketing institucional, apresentando a empresa, para não perder o contato também, sabe? Então, acho que isso ajuda muito a produtividade. Você já propor um roteiro de visita, ainda que não seja um roteiro de visita de fato, né? Seja uma sinalização de fala com esse cliente, liga para esse cliente, manda essa mensagem para esse cliente. De repente, você vai diminuir a frequência, né, o tempo de recompra, porque no ano passado, daqui a 2 meses, no ano passado ele fez uma compra grande. Fala logo com ele, porque de repente você antecipa essa compra, né? Então isso tudo é muito bem-vindo, e eu acho que isso, depois daquele feijão com arroz feito, do básico que fez o CSAT com os vendedores que estão utilizando a solução, a adoção está boa, eles estão gostando do que foi implementado, aí eu acho que é um encantamento da solução, sabe? Ó, temos isso, essas e essas funcionalidades. O que vocês acham? Vamos testar? Vamos fazer um piloto? E aí envolver de novo o time, né? A gente fala no investimento, né, na tecnologia, e aí sem perder o foco realmente para o que vai gerar valor para a operação da empresa também, né? E acho que também essa dosagem, né?
trazer a adoção da IA de forma estratégica, né? Analisar em qual momento do processo alocar IA. Lembrando que as pessoas também hoje têm um papel muito importante e não vão deixar de ter esse papel quando a gente fala de relacionamentos, né, com o cliente. Então, agregar, né, visualizar essas novas funcionalidades com a inteligência artificial de forma estratégica é também a chave para você conseguir trazer para o time isso de uma forma positiva, né? Para que as pessoas também não se sintam ali ameaçadas, né, Fátima? E, então, e eu estou lembrando de em 2023 ou 2024, eu participei do Febraban Tech, né, que é um evento tecnologia, a gente falou muito de IA, de CRM, de analytics, para o sistema financeiro. E eu lembro até hoje uma fala do presidente da First, né, que é do Grupo Santander, e ele fala, né, TI e IA não é fim, é meio para você ter uma produtividade melhor para o time e uma performance melhor para a empresa como um todo, né? Então a gente às vezes tem que relembrar isso. Verdade. Até a própria Zorro, ela está entrando, né, nessa parte de IA fortemente agora. A gente está desenvolvendo, a gente tem a inteligência ZIA dentro das nossas aplicações, dentro do CRM, tem o ZIA Agente, que vai ser uma nova funcionalidade muito requisitada aí pelo mercado, que vai trazer sugestões, essa análise também dos leads. A Aline estava comentando aqui para a gente, né, antecipar os filtros com SDR faria, né, analisar os SQLs, e essas funcionalidades, elas já estão aí quentinhas saindo nas ferramentas, realmente para apoiar, lembrando, né, analisar ali de forma estratégica e colocar para rodar para agregar para os times e melhorar os resultados. Acho que a gente aproveitar, né, dessas tecnologias de forma inteligente vai fazer total diferencial, porque todas as empresas vão querer utilizar. Então a gente tem que Com saber se certeza. diferenciar no mercado, né? Com certeza. Não, isso agiliza muito, aumenta muito a produtividade do time, tanto do SDR quanto do closer lá, né? No final, para até aumentar a retenção de cliente, aumentar cross-sell e melhorar a RFV dos clientes, né? Aumentando o número de venda para os clientes da base, com certeza. A Aline trouxe para a gente aqui potencializar o time e as capacidades dele total. Fazer mais com o mesmo time, né? Maravilhosa como sempre, Fátima. A Aline é uma querida. Pessoal, fico muito feliz que vocês gostaram do conteúdo que a gente trouxe aqui para vocês, respeitando também o nosso time, né, do nosso encontro. Eu gostaria de agradecer a participação de todos. Espero que vocês tenham tirado muito proveito desse ponto. Ele vai estar disponível também nos nossos canais da Zorro Brasil. Nós vamos também disponibilizar ele diretamente no nosso YouTube. Eu gostaria de agradecer a sua participação, Fátima, mais uma vez. É um prazer enorme estar falando contigo. Acho que, como eu te falei anteriormente, né, nossa conexão, as nossas trocas foram muito naturais e muito legais para mim também, então eu queria te agradecer, tá bom? Que agradeço. Eu vou convidar vocês também para conhecerem as soluções da Zorro, conhecerem o Zorro CRM também, que é uma ferramenta muito poderosa, que também já está sendo atualizada aí com esses novos requisitos de mercado, com inteligência artificial. A Laura mandou para a gente o link, e aí todos os participantes dessa live vão ter direito também de utilizar a ferramenta 15 dias sem nenhum custo, para vocês conseguirem também associar todo esse conhecimento que a gente trouxe nesse encontro como uma ferramenta muito poderosa aí de mercado e que vocês também consigam tirar proveito e gerar insights por meio delas para que vocês consigam utilizar no time de vocês diariamente, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Fátima, muito obrigado e te aguardo uma próxima, tá bom? Nada. Obrigada, gente, Valeu. pela participação. Boa tarde. Obrigada, Anderson. Tchau, tchau, pessoal.